7 da manhã. O despertador toca como todos os dias, mas hoje havia algo diferente no ar. Maria, motorista de aplicativo há 3 anos, se preparava para mais um dia nas ruas de São Paulo. Ela não imaginava que aquela manhã, aparentemente comum, se tornaria uma das mais importantes lições de sua vida profissional. Como milhares de trabalhadores urbanos, Maria dependia do trânsito para sustentar sua família. 2 filhas pequenas, aluguel em dia e o sonho de um futuro melhor a motivavam a enfrentar diariamente o caos das ruas paulistanas. Suas histórias reais no trânsito já eram muitas, mas nenhuma havia sido tão transformadora quanto o que estava por vir. O café da manhã foi rápido, como sempre. Checou o aplicativo, verificou a gasolina e saiu de casa com a esperança de um dia produtivo. O céu estava nublado, prenunciando chuva, algo que todo motorista de app conhece bem. Mais trânsito, mais estresse, mas também mais corridas. Era uma faca de 2 gumes que ela aprendera a aceitar. Se você também enfrenta os desafios do dia a dia no trabalho, deixe um like neste vídeo. Sua experiência pode ser similar à de Maria. E juntos podemos aprender valiosas lições sobre paciência e perseverança. As histórias reais têm o poder de nos conectar e nos ensinar coisas que nenhum manual de trabalho consegue transmitir. A primeira corrida do dia parecia rotineira. Um executivo indo para uma reunião importante no centro da cidade. Maria não sabia que este passageiro específico testaria todos os seus limites de paciência e profissionalismo. O que começou como uma manhã comum estava prestes a se transformar numa verdadeira escola de vida nas ruas. "Preciso chegar em 15 minutos, é urgente", foram as primeiras palavras do passageiro assim que entrou no carro. Maria olhou no retrovisor e viu um homem visivelmente estressado, mexendo no celular incessantemente. Ela conhecia esse tipo de situação, expectativas irreais em meio ao trânsito de São Paulo. Respirou fundo e seguiu viagem, sabendo que seria um desafio. O trânsito começou a complicar já nos primeiros quilômetros. Uma obra não sinalizada no aplicativo criou um congestionamento inesperado. O passageiro começou a demonstrar impaciência, questionando a rota escolhida e sugerindo caminhos alternativos, que pela experiência de Maria seriam ainda piores. Ela manteve a calma, explicando educadamente a situação. "Você não conhece a cidade? Deveria ter pego a marginal?" A voz do homem subiu de tom. Maria sentiu a familiar tensão no peito, aquela que todo profissional do transporte conhece bem. As palavras machucaram, mas ela lembrou-se das filhas que dependiam do seu trabalho. Não podia perder a compostura, não importava o quão injusto fosse o tratamento recebido. A chuva começou a cair, intensificando ainda mais o congestionamento. O que deveria ser uma viagem de 20 minutos já estava durando 40. O passageiro fazia ligações constantemente, reclamando do trânsito e, indiretamente, culpando Maria pela situação. Cada palavra áspera era como um teste de resistência emocional, uma prova de paciência que ela não havia pedido para fazer. Naquele momento, Maria tomou uma decisão consciente. Em vez de responder com agressividade ou desistir da corrida, ela escolheu ver aquela situação como uma oportunidade. O homem claramente estava passando por um momento difícil e talvez sua reação extrema fosse reflexo de pressões que ela desconhecia completamente. "Desculpe meu comportamento." A voz do passageiro mudou completamente de tom após uma ligação que Maria ouviu parcialmente. Era sobre um hospital, uma cirurgia, algo que fez com que a atmosfera dentro do carro mudasse drasticamente. O homem guardou o celular e, pela primeira vez, realmente olhou para Maria através do retrovisor, como se a visse pela primeira vez. Maria sentiu uma onda de compaixão invadir seu coração. Quantas vezes julgamos as pessoas pela superfície, sem conhecer suas batalhas internas? Quantas vezes nossa própria impaciência nasce do medo e da preocupação? Ela ofereceu uma água que tinha no carro
e disse gentilmente: "Está tudo bem, todos temos dias difíceis, vamos chegar lá." O trânsito continuava intenso, mas algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica entre eles. O executivo começou a contar sobre a mãe internada, a cirurgia de emergência, a pressão no trabalho. Maria ouviu com atenção genuína, oferecendo palavras de conforto quando apropriado. Duas pessoas completamente diferentes, unidas momentaneamente pela humanidade compartilhada em meio ao caos urbano. "Eu trabalho com o aplicativo há 3 anos, compartilhou Maria. "Já vi de tudo neste banco de trás. Pessoas celebrando, chorando, estressadas, felizes. Aprendi que todos carregamos nossas bagagens invisíveis. Às vezes, um pouco de paciência é o que mais precisamos receber e oferecer." Suas palavras tocaram profundamente o passageiro, que finalmente relaxou os ombros tensos. A chuva diminuiu gradualmente e, com ela, a tensão dentro do veículo também se dissipou. O que começou como uma corrida conflituosa estava se transformando numa conversa humana e real. O trânsito permanecia desafiador, mas ambos haviam encontrado uma forma diferente de lidar com a situação que estava completamente fora de seu controle. Faltavam poucos quarteirões para o destino quando o executivo fez uma pergunta que surpreendeu Maria. "Como você consegue manter essa paciência todos os dias? Eu não conseguiria fazer seu trabalho." A pergunta era genuína, carregada de admiração e autocrítica. Maria sorriu, refletindo sobre sua jornada como motorista de app e as inúmeras lições do dia a dia que havia acumulado. "Aprendi que a paciência no caos não é um dom natural, é uma escolha diária", respondeu Maria. "Cada passageiro que entra aqui está vivendo sua própria história. Alguns estão felizes, outros preocupados. Meu trabalho não é apenas dirigir, é fazer parte da jornada deles com respeito e humanidade. É isso que torna meu dia significativo, mesmo nos momentos mais difíceis." O homem refletiu sobre essas palavras enquanto observava o movimento das ruas pela janela. Quantas vezes ele havia tratado prestadores de serviço como invisíveis? Quantas oportunidades de conexão humana havia perdido por estar focado apenas em seus próprios problemas? A conversa com Maria estava lhe mostrando uma perspectiva completamente nova sobre interações cotidianas e empatia. "Minha mãe sempre dizia que conhecemos o verdadeiro caráter das pessoas nos momentos de pressão", continuou Maria. "Hoje percebi que isso vale para mim também. Posso escolher como reagir quando as coisas não saem como planejado. Posso escolher ver o ser humano por trás da impaciência, incluindo a minha própria." Suas palavras ecoaram profundamente no coração do passageiro. Chegaram ao destino final, um hospital particular na região central. O executivo não desceu imediatamente do carro. Permaneceu alguns segundos em silêncio, processando tudo o que havia acontecido durante aquela viagem inesquecível. Às vezes, as maiores transformações acontecem nos lugares mais improváveis, como no banco traseiro de um carro no meio do trânsito paulistano. "Muito obrigado, Maria, não só pela corrida, mas pela lição de humanidade." O executivo desceu do carro, mas antes de fechar a porta, adicionou: "Vou lembrar desta conversa por muito tempo. Você me ensinou algo que nenhuma reunião de trabalho conseguiu, que paciência e gentileza são escolhas poderosas que podemos fazer todos os dias." A avaliação de 5 estrelas veio acompanhada de uma gorjeta generosa. Maria permaneceu parada por alguns minutos após o passageiro entrar no hospital. Ela também havia aprendido algo valioso naquela manhã. Percebeu que sua escolha de responder com paciência e compreensão, em vez de reagir defensivamente, havia transformado uma situação potencialmente destrutiva numa experiência de crescimento mútuo. Essa era a verdadeira magia das histórias reais no trânsito. Nos dias seguintes, Maria notou uma mudança sutil em sua abordagem profissional. Cada novo passageiro era recebido não apenas como uma fonte de renda,
mas como uma pessoa com sua própria história e desafios. Ela havia descoberto que a paciência no caos não era apenas uma ferramenta de sobrevivência, mas um ato de resistência e amor próprio em meio às pressões da vida urbana. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também enfrenta desafios diários no trabalho. Todos nós podemos escolher como reagir às situações difíceis da vida. A experiência de Maria nos lembra que pequenos atos de paciência e compreensão podem criar ondas de transformação que vão muito além do momento presente. 3 meses depois, Maria recebeu uma mensagem inesperada no aplicativo. Era do executivo, contando que sua mãe havia se recuperado completamente da cirurgia. Ele também compartilhou como aquela conversa havia mudado sua forma de tratar outras pessoas no dia a dia. Às vezes, uma simples manhã de trabalho pode plantar sementes de transformação que florescem de formas inimagináveis, provando que cada encontro humano carrega potencial extraordinário.